Anne Frank. Anne Frank nasceu em Frankfurt, na Alemanha, no dia 12 de junho de 1929. Tinha uma irmã chamada Margot, cerca de 2 anos mais velha. Eram descendentes de judeus, Otto Frank e Edith Frank. O diário, ou seja, a querida Kitty. Aos 13 anos, Anne ganhou do pai um caderno com capa vermelha, onde resolveu escrever suas angústias, suas chateações, suas alegrias e suas tristezas num período de grande confusão, porque sua família, por terem origem judaica, era perseguida pela polícia alemã comandada por Adolf Hitler. Anne queria escrever no diário como se estivesse conversando com uma amiga, por isso deu nome ao diário. Passou a chamá-lo de querida Kitty. Assim, sentia-se confortável diante do que pretendia contar, pois na maioria das vezes suas palavras escritas soavam como um desabafo. Diante das injustiças vividas por ela, pela irmã, pela mãe, pelo pai, todos os dias. Contudo, Anne sabia que, assim como a família dela, outras famílias também viviam o mesmo drama por serem descendentes de judeus, mas os negros, os homossexuais, as testemunhas de Jeová, entre outros, também eram perseguidos pela polícia alemã. Mesmo vivendo em outros países da Europa, como na Holanda, por exemplo, para onde Anne foi levada com a família com o objetivo de se livrarem da perseguição de Hitler. Quando a polícia de Hitler invadiu a Holanda, Anne e sua família deixaram tudo para trás, andaram a pé porque aos judeus era proibido o uso de transporte coletivo. Então, em julho de 1942, foram para um esconderijo secreto na parte de cima de uma loja. Somente 4 pessoas sabiam e os ajudavam. Era um espaço que dividiam com outra família e um dentista. Mas em 1944, alguém informou a polícia. Dessa forma, eles foram encontrados e enviados para campos de concentração. Anne, Margot e a mãe foram para Auschwitz, mas o pai de Anne foi mandado para trabalho escravo. Sendo assim, todos acabavam fazendo trabalhos forçados. As mulheres iam separar pedras, já os homens para a lavoura. Desse modo, ninguém escapava, pois os que não davam conta de trabalhar iam para câmaras de gás, onde eram assassinados silenciosamente. A mãe de Anne morreu de fome e pelos maus tratos que sofria. Anne e Margot foram transferidas para outro campo de concentração de Bergen-Belsen, na Polônia, onde morreram em 1944 por causa de doenças infecto-contagiosas causadas pelas condições precárias em que viviam. Apesar de ter morrido tão jovem, Anne já tinha consciência de que queria ter uma vida diferente das mulheres de sua época. Ela escreveu em seu diário que queria ter uma família, ter filhos e se tornar jornalista e escritora. Otto Frank sobreviveu às doenças, aos horrores da guerra, às torturas do trabalho escravo no campo de concentração de Auschwitz e quando foi procurar a família encontrou o diário. Então, ele publicou o diário de Anne Frank como uma forma de sua filha Anne, mesmo estando morta, realizar o sonho de ser escritora. O diário de Anne Frank foi publicado em 1947 por Otto Frank. Foi sucesso absoluto. Nos anos seguintes, o livro foi traduzido para 30 idiomas, virou filme e ganhou 3 premiações do Oscar. E com o sucesso do livro e do filme, a casa na Holanda, onde Anne viveu de 1942 até ser presa em 1944, foi transformada em museu em março de 1960 e é conhecida hoje como a Casa de Anne Frank. Conclusão. Esperamos que os alunos e as alunas que responderam às atividades, às questões da atividade 3 da semana passada, tenham entendido que o diário é um tipo de registro pessoal em que a escritora ou o escritor põe seus pensamentos e angústias, como se quisesse contar para um amigo com a intimidade e a certeza de quem tem alguém para escutá-los. No entanto, também há coisas boas para se contar. Imaginem como Anne contou para Kitty as emoções de seu primeiro beijo.
Ah, para saber mais, veja o filme ou leia o livro por meio dos links a seguir. Proteja quem você ama. Fique em casa. Boa atividade para todo o alunado da Escola Municipal Professor Hilton Rocha.